Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia. Ahn, e nós estamos no capítulo 4 da primeira carta de Pedro. João. Primeira carta de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 4. Então é isso. A ruptura com o pecado. Já que Cristo sofreu em sua vida corporal, vós também deveis armar-vos com esta convicção. Aquele que sofreu em sua carne rompeu com o pecado. Assim ele viverá o restante de sua vida na carne, guiado pela vontade de Deus e não por paixões humanas. Basta o tempo que passastes praticando os caprichos dos pagãos, entregues à dissolução, paixões, embriaguez, cumilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora, eles estranham que não mais vos entregueis à mesma torrente de perdição e vos cobrem de insultos. Mas eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois também aos mortos foi anunciado a boa nova, para que, mesmo julgados à maneira humana na carne, eles pudessem viver pelo Espírito, conforme o desejo de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Vivei com sensatez e vigiai, dados à oração. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, fale como se fossem palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Sofrer por ser cristão. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que lavra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar da alegria
quando se revelar a sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, sois felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Mas não aconteça alguém de vós sofrer como assassino, ladrão, malfeitor ou intrigante. Se, porém, alguém sofrer por ser cristão, não se envergonhe antes, glorifique a Deus por este nome. Pois chegou o tempo do julgamento que deve começar pela casa de Deus. Ora, se começa por nós, qual será o fim dos que se recusam a crer no Evangelho de Deus? Se mal consegue salvar-se o justo, que fim levará o ímpio e pecador? Assim, pois, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem suas vidas ao Criador, que é fidedigno, e dediquem-se à prática do bem. Então, nesta carta, eu consegui perceber a dedicação de Pedro de falar sobre a dor de ser cristão pela conduta de gravar em si mesmo o caminho do bem para nunca se esquecer, para que a dor seja um dado, a ser carregado, que seja fundado em você o bem, que é contra embriaguez, comilanças, paixões, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Pois se você fez isso alguma vez e viu que isso era mal para a carne, o espírito também se desassocia da carne quando o mal está presente. Ele luta para se manter no bem, mas às vezes que o mal ganha, é muito triste. E aí a gente se arrepende e precisa pedir perdão o mais rápido possível. O cristão, quando ele é cristão, ele vai ao fogo, que representa para nós a vergonha, a, a luta contra as ondas, né, de alguma forma. Representa para nós aquilo que não é modinha, aquilo que é respeitoso, que é escrito de tão forma, né, escritão, que é cristianizado, que é descrito, escrito e assessoriado pelos cristãos para que eles possam voltar a seus maus, aos seus passos do mal e pedir perdão e olhar novamente com olhos novos para se melhorar e saber sobre o melhor e praticá-lo melhor. Por quê? Porque está escritão, queimou sobre o espírito, marcou aquilo, o caminho certo foi marcado em você. Então eu sei que muitos cristãos eles colocam várias obrigações cristãs. Todas elas possuem o seu peso dentro daquilo que consegue armar o organismo para que ele possa sempre detectar o mal e se afastar do mal. Só que a cada ser humano existe
um caminho para o bem, que pode e é muito semelhante, sim, aos dos outros irmãos cristãos. Porém, existem coisas que precisam ser tomadas de forma pessoal, né? São dados de informação muito pessoal e que podem comprometer até mesmo a fé, o exercício da fé, quando o indivíduo, na sua particularidade, o percebe esse conhecimento sendo tomado por manifestações angelicais e ou outros tipos de entidades do exercício dessa obra, né? A obra da criação, a obra de Deus. E até mesmo Deus acepta isso, até porque Deus é amor e, em alguns casos, né, essa invasão de privacidade é, pode ser contra aquilo que Deus criou, no sentido é, no sentido da sua revelação. Porque imagina, Deus criou o mundo e quer viver em sua natureza conosco, né? A natureza do Criador para a criação. E aí a criação ela vai e, e começa a fazer coisas que atrapalham a criação de Deus, né? E, e criam várias resoluções de sentimento e aprisionam essas pessoas nessas resoluções de sentimentos e de pensamentos. Eu vou dar um exemplo. A ideia da medida, a compromedida sobre a entidade coligada dos seres. Vamos dar um exemplo. Você é inferior, né? Em relação a isso. Aí o que acontece? Você vai aceitar ou não vai? Só que quem está te dando uma nota não é Deus. Percebe? É uma criação de Deus buscando de alguma forma encontrar pessoas em em seu tempo para a sua necessidade de deixar a sua marca nesse processo de ser e estar. Mesmo estando sobre Espírito Santo ou não, quem vai saber? Só o tempo dirá a partir das relações que isso forem elevadas. Porque, ó, tem gente que acha que a bebida, essas bebidas que a gente encontra no supermercado, de fácil acesso, são para a honra e glória de Deus. São coisas boas, são sagradas, precisam ser continuadas, né? E tem pessoas que não. Tem pessoas que acham que isso não é uma obra que beneficia aos seres humanos a um hábito de comportamento bom. Que tudo que o ser humano acha de bom foi montado por propagandas que editaram e colocaram essas pessoas presas nessa configuração de acreditar nesse tipo de bem. Só que não
Para algumas pessoas isso é muito mal, é muito amargo você poder ter uma indústria que faz com que as pessoas tenham acesso a esses tipos de consumos, esses tipos de tradições. E aí você tem toda uma revolução na tradição da cultura, porque isso é inserido na cultura, e por permanecer muito tempo e com o dinheiro das empresas escondendo os malefícios a partir das é, sinergias de ilusões das propagandas de rádio, jornal, mídia social, e televisão, internet, revistas, né? Isso é quase que um governador sendo eleito pelo populacho, né? E aí, meu populacho, o que, que você achou? Mas é gostoso demais. Vamos dizer que você coloca um exército de anjos para poder ficar falando pro populacho que é bom, para vestir a camisa desse agente público, desse idolatrado, desse político. E aí o populacho se aliena e para o populacho tudo bem, porque o populacho ele não é preso a isso. Mas o ser humano que não faz parte desse populacho, desse acervo de é, hierarquia de alta patente, né? Eles não precisam, eles não são presos a isso. Mas você, consumidor do populacho, porque você consome aquilo que o populacho acha. E aí o populacho acha que essas bebidas são boas. E aí você, de uma hora para outra, tá na mesa e fala: "Me passa essa bebida aí". Sem educação e enche o copo de bebida. E vai no supermercado e compra mais bebida. E bebe e fala assim: e aí você não sabe picar uma fruta, você não sabe gostar de uma fruta, você não sabe transformar a fruta na desassociação química que faz o suco, você apenas sabe tomar de apropriação disso. Como isso pode ser bom para nosso futuro? Como a gente pode acreditar que você vai aprender isso nos livros didáticos? O que acontece é que muitas pessoas, e até mesmo os cristãos, né, vivem a sua vida no poder das aparências que eles ganham por estar sobre essa contração no sentido das sinalizações elétricas, mas às vezes nem eles, segundo Pedro, conseguem se queimar para a prática do bem. Eles não conseguem dizer que isso é uma coisa ruim. Eles não conseguem falar assim, ó, essas bebidas elas não são boas para a sociedade. Porque se elas conseguissem, muito provavelmente não existia essa demasiada operação desse agente corruptível, né? E aí o que que acontece? A nossa fé diz que
lá na frente, e eu falo disso por olhar para o horizonte, muitos vão cair. Na hora que Jesus, né, nesse sentido, voltar revelando toda essa predação, todo esse lado retardado, né? Ah, existem tantas obras a serem feitas, só que a gente é reduzido àquilo que sobra. Você já reparou? Porque as pessoas, os obradores, né? Eles querem fazer é, com que aquilo que eles fazem seja o feito, o efeito entre nós. Então, aquela empresa grande de bebidas que vendem no supermercado, ela quer ser a dona do efeito entre nós. Ela quer ser um anjo, ela quer ser uma administradora, ela quer estar do lado do poder, né? Quer ser política. Ela quer colocar populacho para dizer: não é isso, eu tenho certeza, eu avaliei no laboratório, eu sei que dá esse pecado, então eu corto com isso, eu produzo esse fármaco, eu analiso no laboratório, eu tenho radiologistas olhando, eu tenho exames para falar, para provar que o meu efeito é o efeito. E eu vou continuar aqui. E eu que vou decidir quem é o que não é. Porque olha que coisa é, totalmente é, estressante para nós, né? É, olha que inimigo que não, não dá, a gente nem tem armas para brigar. O que nos resta é rezar o Pai Nosso, né? Ou tentar de uma maneira freestyle fazer uma oração quando a gente é pego por esses tipos de poderes. Dá até vergonha olhar para esses poderes e falar assim: é certo isso? Você com esse poder, você está me ameaçando? É como se eu começasse a ameaçar uma formiga ou alguma coisa menor ainda. Então isso é totalmente bizarro e é isso que muito acontece na nossa vida. Só que a intransparência, por falta de pessoas que estão verdadeiramente no exercício do cristianismo, que se queimam para lembrar do bem, do caminho do bem e lutar por isso, é que o exército caiu há muito tempo. Eu vejo vários cristãos que se deixam ir por essas bandas tranquilamente. Elas não veem problema nisso e falam: como isso não é um problema? Está, será que estão possuídas por essa esse dia de servidão a esse tipo de produção, cadeia produtiva, enquanto muitos não têm emprego, outros têm o salário de parte de milhões de funcionários. Você acha que isso é o que Jesus pregava no cristianismo?
a- isso é anotar e fazer o caminho do bem? É exatamente isso? Ou você preferiria que todos tivessem uma enxada, uma pá e soubessem o valor da família, o valor da união para produção e, e, e produção é, da felicidade de colher, da esperança. O que você prefere? Você prefere que o seu filho fique em casa assistindo série, comendo pipoca, tomando bebida. Isso, por que, que ele faz isso? Porque isso é famoso, isso é cultura pop, isso é legal. Aí ele vai enchendo daquela coisa de sal e bebendo e só fazendo assim no estômago. Você prefere que ele fique assim e queira mais isso, e mesmo que ele se queime de dor disso, no outro dia ele vai querer a mesma coisa porque ele não tem mais receptor ativo, ele já perdeu a educação. E por quê? Porque ele vai no supermercado e tem prateleiras disso sobrando. Ele não vê que ele está consumindo e não está dividindo com o irmão. Não há visão nessa vida. Parece que a televisão ela transformou tudo em invisível e deixou apenas que os grandes empresários, aqueles que colocam tudo isso à disposição, vissem. E o preço que você paga é a falta da observação do juízo desse valor. É quando você trai a proporção certa. Tá bom. Vamos dizer que o alimento ele não é um problema, mas a forma que ele é dada é porque o alimento é sagrado. Mas quando você tem a facilitação para o alimento, como que você ritualmente converte ele em um sagrado, em um sacramento? Como você se comporta bem perante a ele? Então fica sendo desafiador. E isso é muito triste porque hoje em dia, depois que as empresas fizeram esse comportamento e a obsolescência deu por conta de nós, hoje em dia os jovens em suas relações fazem o mesmo. Mães fazem o mesmo com seus filhos, com suas primeiras crianças, elas começam a se converterem em cientistas em laboratórios, o que é grotesco, né? O que é totalmente descabível para aquele que adora viver. O que a gente vê é um reflexo de pessoas que não suportam viver mais, têm ódio de viver. Só que elas escondem esse ódio na tentação do poder. Elas acham que ter o poder vai fazer com que elas pareçam gostar de viver. Quando quem realmente gosta de viver não sabe aonde que tem vida, aonde que é o poço da vida. Então essas pessoas de alguma forma elas estão totalmente mortas e elas às vezes cobram das pessoas morte. Exatamente isso. Elas cobram das pessoas. Você tem que fazer isso. Aqui você tem que ser assim. Aqui a gente sabe do funcionário que deu certo e o funcionário que não dá. Aqui você está no caminho que não dá certo. Ah, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Então, que vida há nesse saber?
Se você já sabe que vida tens. Se Deus quisesse que a gente fosse como Ele nesse sentido de saber, para que Ele colocaria a gente, né? Para que ele daria a graça para a gente? Porque isso tudo é falta de graça, não tem graça nenhuma. Isso é o desejo de conhecer a morte. Esse é o desejo de conhecer a morte. É quando o empresário mata todos nós, mantendo a gente nesse absurdo de alocações de mercadorias que são totalmente ruins, mas porém pela fama que elas carregam, elas fazem com que as pessoas cegas dizem ser bons, produtos bons, mas o próprio empresário que faz não toma nenhuma gota. E se toma, tem que ser uma gota de uma coisa totalmente mais pura e mais rica, de uma jarra mais pura. Então, sinceramente, aqui Pedro ele fala: você tem que sofrer para ser cristão. Quanto tempo você, né, é, anota essas coisas? Por que você não anota? Por que você não tem coragem de dizer o que o consumo dessa coisa faz com você? Por que você não anota? Por que você não deixa o Espírito Santo falar com você quando você consome esse tipo de coisa? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu sinto muito até mesmo pelas mães contaminadas e pais contaminados, né? E toda essa coisa. Então é isso, cara. Veja só. E essa mensagem, ela é de um tempo que não tinha toda essa industrialização. Imagina agora, então, como que nós estamos cegos, iludidos, totalmente presos a valores que não tem nenhuma graça. Tem pessoas que você escuta como se fossem lindas pessoas, saborosas, dizendo assim: eu não consigo acordar sem tomar café. Que? Que fraco, cara. Que cara fraco. Que idiota, que fraco. E aí as pessoas vão lá e adoram esse cara. Falam assim: nossa, chique, café chique. Eu tomo um Starbucks, sei lá o que. Eu tomo um café de sei lá o que. Que isso, mano? Que idiotice. Ah, eu não almoço sem isso. Ah, deixa de ser idiota. Ah, no meu prato de comida tem que ter isso. Cara, tem que ter o caralho, né? Tem que ter nada, né? Brincadeiras à parte, né? Desculpa eu exaltar, até porque eu tô no vídeo de leitura da Bíblia e aí pode ser que alguém que não me conhece tá assistindo. Mas cara, você tem que ser forte, né? E então vamos, vamos ver, né? Tem pessoas aí que eram para ser cristãos mais aplicadas, até porque possuem cargos dentro dessa área de cristianismo, né? De padres, pastores, isso e aquilo, são líderes de coisas, mas eles, eles são tão é, sequenciadores, sabe? Aquelas coisas que molham e secam.
né, que não esfregam direito, que não parecem que estão ali para molhar e secar. Então, poxa, não é só molhar e secar, você tem toda uma atividade química, celularmente falando, você precisa de acessar a célula, você precisa de comunicar com o espírito, você precisa de falar a verdade. É, e às vezes as pessoas dirigem o não, elas são tão. Para falar de algumas coisas, elas são tão fortes na palavra. Mas quando fala de coisas que envolvem os seus vícios, né? Elas, por exemplo, o consumo desses tipos de alimentos, bebidas, isso e aquilo, em demasia, né? Claro, tudo é permitido, né? Desde que haja também a sua medida, peso e medida. Então tem todas essas coisas assim é, que a vida ela luta contra, né? O animal ele dá a vida por nós, se isso for em nome de Deus para todo o bem. Só que o empresário, o político, esse dono de empresa, ele não dá a vida por todos nós. Ele, ele não faz isso, não. Ele não tem essa pretensão também, não. Né? Então, é isso, né? Dá pra pensar muito mais, mas é isso, né? O sofrimento, sofrer por ser cristão. Ó, não estranheis o fogo da provação que lavra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Né? Então não estranheis, né? Não estranheis. Pelo contrário, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória. Então, aí que mora o jejum, né? É como se você conseguisse ver de novo. E aí você conseguisse julgar com mais visão. Você rever as coisas que você faz na vida, você tem essa atitude, então o mundo tem esperança, né? Agora, se você não faz isso, o mundo perde uma esperança. Porque a esperança, ela espera que nós revejamos os nossos atos e reavemos, né? Porque um dia a gente foi muito certo, assim como um recém-nascido é. E se a gente conseguir voltar a esse dia, nós estaremos salvos. Então a esperança, ela tá aí. Ela existe. Só que a gente, ao mesmo tempo que pode estar a um passo dela, de, de acordar, a gente pode estar muito longe da verdade. Então, às vezes é só tirar uma coisa e nós estamos salvos, ou às vezes é muita luta e muita morte, muita guerra. Então, o que que você prefere? Continuar lutando e guerreando e isso aquilo ou cortar o mal pela raiz? É muito mais fácil cortar o mal pela raiz. Mas para isso, os cristãos eles precisam se unir e falar, né, e decidir, né, dentro
dessa possibilidade de mudança, dizer, ó, isso aqui nós não queremos mais. Isso daqui também nós não queremos mais. Nós não aceitaremos. Isso daqui nós não aceitaremos mais. E aí viveremos bem. Por quê? Porque estaremos sendo verdadeiros cristãos. E não cristão de missa e de culto e de molinha para semana, né? O que é molinha para semana? É isso daqui, ó. Você dá a corda. E aí aqui, ó. Aí ela vai virando. Aí você vai no culto, você vai na missa, aí você dá corda pra semana. Aí daqui a pouco ela para. Aí é como se o seu coração tivesse parado. Aí você tem que ir lá e dar corda de novo. A corda ela não fica a corda ela não fica eternamente girando. Na independência, vivendo em Cristo, no reino de Deus, porque ela precisa dessa engrenagem. E nós não precisamos disso. Deus não fez a gente, essa criação perfeita, para precisar disso. Isso aqui é alienação. É uma forma metecapta de alienar as pessoas para outro tipo de aceitação. Nós já nascemos aceitando a vida. Nós não precisamos de que ninguém nos ajude a aceitar a vida. A gente precisa de ajuda para se manter na vida e não aceitar a vida. Aceitar a vida todos nós aceitamos com o amor de Deus, com a formação do Espírito Santo sobre essa carne, com o evento sagrado do amor dos nossos pais. Nós precisamos de ajuda para manutenção dessa vida. Então nós aceitamos a viver e precisamos de manutenção. Quando as pessoas, para ajudar a gente a manutenção, cobram coisas extremamente irônicas, perversas, né, associadas a planos maléficos e sabedorias que são exageros da carne, com produção desenfreada de insumos, né? Isso não me parece ser um amor que nos ajuda a fazer a manutenção da vida. Parece mais um rancor e uma demonstração de poder para se colocar diante da vida com a sua percepção de segurança, de estar à frente, né? Então, pensemos sobre isso, né? Que esse pensamento, esse vídeo, essa inteligência que brota da minha sensação possa chegar a quem precisa de ajuda para sentir isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que não sentem as coisas porque elas não têm como sentir. Elas estão presas em insensibilidade para algumas coisas. Então está aqui minha contribuição para vocês. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!